Fala pessoal, em parceria com o canal de YouTube Statfis, nós da H0 Consultoria, empresa de consultoria estatística nos meios acadêmicos e empresariais. Fala pessoal, em parceria com o canal do YouTube Statfis, nós da H0 Consultoria, empresa de consultoria estatística para acadêmicos e empresas, traremos uma série de vídeos sobre gráficos. Meu nome é Vinícius Félix, sou bacharel em estatística, consultor na H0 e professor universitário. E a primeira pergunta que eu trago para vocês é: por que gráficos? Afinal, temos assuntos tão quentes para se falar como machine learning, inteligência artificial, big data, e eu estou aqui falando de gráficos. E você pode se perguntar: nossa, gráficos? São tão simples, tão antiquados, antigos. Não há o que você falar sobre isso, Vinícius. Pois é. Se você pensa assim, a minha ideia é mudar seu pensamento. Um processo de análise, ele consiste em diversas etapas. E eu trouxe aqui para vocês o fluxograma de análise de dados do Hadley-Wickham, em que ele consiste na importação de dados, estruturação e ciclo, em que nós objetivamos a compreensão dos dados do problema, que parte da transformação dos dados, visualização e modelagem e, por fim, a comunicação. Por que eu gosto tanto desse fluxograma? Porque ele distingue visualização e comunicação. E qual a diferença entre eles? A visualização é uma etapa que objetiva a exploração dos dados, obter descobertas que melhorem a sua análise. E isso é algo muito particular, que através da sua formação, conhecimento e preferências, você acaba utilizando elementos gráficos que lhe convêm para a sua análise. Enquanto a comunicação visa um público externo, você tem um público-alvo, e ele pode ser o seu leitor de artigo, o seu aluno na sala de aula, o seu gerente, o seu cliente. Logo, não é mais você que tem que entender aquilo. Para você é fácil. Você analisou aqueles dados, você entende aquele problema. Agora, muito provavelmente, o seu público-alvo entenderá menos que você. De forma que o seu gráfico, a tua entrega visual tem de ser mais acessível. Então, antes de começar, pergunte-se. Primeiro, qual o meu objetivo? O que eu quero fazer com esses dados? Objetivo estabelecido, vale a pena fazer um gráfico? Em alguns casos, pode ser que não. Apesar de eu não ser muito fã, em muitos casos, tabelas podem ser utilizadas. Ou a informação é tão pouca que ela pode ser simplesmente dita ou colocada em forma de texto. E, se vale a pena, qual a mensagem a ser passada? O que eu quero mostrar com aquilo? E, por fim, quem é meu público-alvo? Essas etapas de pensamento são essenciais. E eu gostaria de destacar o quarto item. Pois, uma vez definido o seu público, você deve levar isso em consideração para a elaboração do seu gráfico. E uma próxima pergunta: qual o seu alinhamento? O que eu quero dizer com isso? Pois esse termo pode soar um tanto quanto estranho. O conceito de alinhamento gráfico pode ser descrito nesses quadrantes. É uma das formas em que eu fiz uma adaptação e tradução dos termos, em que, no eixo horizontal da esquerda temos o conceitual, até na direita o data driven. Então, do lado esquerdo, colocaremos elementos visuais mais abstratos, artísticos, que visam representar ideias.
Você que está assistindo esse vídeo, muito provavelmente é um analista estatístico ou cientista de dados. Logo, está do lado direito na maioria das ocasiões em que nós objetivamos utilizar gráficos, seja para descrever problemas, obter insights, e no eixo vertical teremos então do exploratório ao factual. No caso factual data-driven, consistem nos gráficos simples e cotidianos. Por exemplo, um gráfico de barras, um gráfico de setores, gráficos de linhas, gráficos de pontos. Enquanto no data-driven exploratório, nós queremos descobertas visuais nos casos em que temos muitos dados, dados não estruturados, comportamentos complexos. Por exemplo, gráficos de análise de redes. Assim, uma vez respondida as 4 perguntas anteriores e o teu alinhamento gráfico definido, você está apto a construir um bom gráfico. Mas como saber se é um bom gráfico de fato? Para saber isso, obviamente é necessário um processo crítico e conhecimento para fazer essa avaliação. Entretanto, nós trazemos aqui uma dica, os 3 S para um bom gráfico. Explique, esclareça e engaje. Vejam que cada um dos S está vinculado a uma outra palavra. A explicação está junto à mensagem, ou seja, o seu gráfico tem de te ajudar a contar uma narrativa de forma objetiva. O esclarecimento consiste em um gráfico que seja de fácil interpretação e uma reflexão da realidade dos teus dados. Afinal, o gráfico nada mais é do que uma sumarização de forma visual dos teus dados. Afinal, se você abrir uma planilha, uma infinidade de valores, você não conseguirá tirar insights desses dados. E, por fim, o engajamento, que está ligado à estética. O fato de um gráfico prover bons insights, com certeza é interessante. Mas se ele não for atrativo, em muitos contextos, isso pode ser fatal. E aqui nós temos que ter muito cuidado com o limiar entre um gráfico atrativo e um exagero, pois se o gráfico tira muito da atenção com atributos estéticos que não possuem nenhuma informação, isso pode tornar a análise daquele gráfico superficial, de forma que o gráfico pode ser frustrante. Não só isso, como outro erro comum é fazer um gráfico poluído, em que temos uma quantidade absurda de informação e não temos foco nenhum e nenhuma mensagem de forma clara é passada. Bom, pessoal, isso aqui foram alguns insights iniciais para a gente começar a falar de gráficos. E no final de cada vídeo, nós traremos uma dica para melhorar os gráficos de vocês. A dica de hoje é: o texto no gráfico pode ser um aliado e não um inimigo. Isso é interessante porque quando nós pensamos em gráficos, muitas vezes é no sentido de evitar texto. Porém, o texto pode ser um excelente complementar. Eu trarei aqui um exemplo em que nós temos alguns valores para os republicanos e democratas
dos partidos americanos. Não entrarei muito no mérito das variáveis em si, mas o que a gente percebe? A adição de textos permite um insight muito interessante para o leitor, pois automaticamente ele chama a atenção. Não só isso, como neste gráfico em particular, nós também temos recortes verticais e horizontais formando quadrantes em que, no canto superior esquerdo e inferior direito, cuja a quantidade de políticos é menor, são feitos insights quanto a esse número. Logo, o texto auxiliou, chamou a atenção e facilitou a interpretação. Por hoje é só, e fiquem atentos aos próximos vídeos, em que nós traremos dicas de como mostrar o que quer ser passado de forma gráfica, como também exemplos do que evitar. É isso então, obrigado.